Se esse som é ouvido hoje, é porque o Zoológico Municipal de Bauru foi o primeiro a criá-lo em cativeiro e conseguir a sua reprodução. O mico-leão dourado, que pode pesar até 800 gramas, de pelagem dourada alaranjada, de dentes e garras afiadas, é uma espécie que um dia correu sério risco de extinção. Zoológico Municipal de Bauru, o que há por trás da jaula? O processo de degradação do meio ambiente confunde-se com a origem do homem. O que antes era retirado da terra apenas para a sobrevivência, depois da criação de máquinas e do avanço da tecnologia, passou a ser de uso desenfreado de uma sociedade crescente. Com a degradação de ambientes e ecossistemas, inúmeras espécies de animais entraram em extinção. Hoje, graças ao trabalho de reprodução em cativeiro desenvolvida e defendida pelos zoológicos, muitas espécies foram reintroduzidas à natureza. O Zoológico Municipal de Bauru teve início em 1977, com um número reduzido de animais que vieram da cidade de Bastos, de um zoológico que tinha acabado de ser desativado. Inaugurado em 24 de agosto de 1980, o Zoológico de Bauru encontra-se em uma área de preservação do Cerrado. Possui uma área de 50 mil metros quadrados, situadas às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294. Atualmente, abriga 880 animais, divididos em 227 espécies diferentes, agrupadas em peixes, répteis, aves e mamíferos. São distribuídos em recintos separados nos setores de acordo com as suas afinidades biológicas. O Zoológico de Bauru está entre os 3 melhores zoológicos do estado de São Paulo e um dos 8 melhores do Brasil. Além do mico-leão dourado, o lobo-guará e o pinguim de Magalhães são exemplos de espécies reproduzidas em cativeiro pelo Zoológico de Bauru, o qual tem como principais objetivos desenvolver trabalhos na área de conservação, educação ambiental, pesquisa e lazer. O trabalho na área de conservação é garantir que as espécies possam simplesmente sobreviver a todas as ações do homem. A reprodução em cativeiro e o bem-estar dos animais é o objetivo principal e depois conseguir, por fim, reintroduzi-los na vida livre. Na pesquisa, o zoológico tem facilidade em estudar o animal e conhecê-lo mais, fazendo assim uma série de trabalhos de pesquisa, sempre pensando no bem-estar do animal. Às vezes, quando ele já se comporta diferente, os veterinários do zoológico ficam observando para ver o que está acontecendo, o que na vida livre ficaria bem mais difícil de acontecer. Na educação, os animais que estão em cativeiro acabam se tornando um grande atrativo para as crianças. E o fato delas verem os animais presos é entender de que eles só estão lá devido às ações do homem contra esses animais em vida livre, diretamente e indiretamente. Como, por exemplo, as queimadas, o tráfico de animais, a destruição das matas e o lixo no chão. O trabalho do zoológico é para que um dia o filho dessas crianças possam ver esses animais em vida livre. O lazer dos zoológicos hoje se transformar em um lazer familiar. Atualmente, é muito difícil de ver a família completa, saindo junto. Cada um vai para um canto. Mas no zoológico, é possível ver que é um local onde todos da família vão passear juntos. Pai, mãe, vó, tio, tia e os filhos. É triste ver essa realidade social se distanciando. O zoológico acaba fazendo esse papel de agregar a família inteira. Luiz Antônio da Silva Pires, diretor do Zoológico Municipal de Bauru há 31 anos, comenta um pouco sobre esses objetivos. Pelo fato de ter esses animais aqui mantidos para conservação, ter esses animais aqui mantidos para pesquisa, desenvolvendo a educação, a gente acaba abrindo para um lazer contemplativo. Só que para isso, todos os cuidados são mantidos para garantir o bem-estar dos animais, para que essa visita ela não perturbe os animais aqui mantidos. Então a gente já faz os recintos
com toda a possibilidade do animal só se mostrar se ele quiser. Então, se o animal tiver nervoso, a coisa, ele está no fundo da jaula, ele está escondido atrás de uma árvore, tá dentro, ou seja, ele só se mostra se ele se sentir bem com aquela visitação. Então, esses são os 4 grandes pilares de um zoológico moderno. Como diz o próprio nome, um animal é considerado extinto quando deixa de existir, seja no seu ambiente natural ou em cativeiro. Isso pode acontecer por causas naturais do ecossistema ou pela ação do homem. A extinção de animais está ligada ao desaparecimento de determinados grupos de animais. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal com relação à sua existência no meio ambiente. Essa classificação é mais complexa e feita com base em critérios adotados pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a IUCN, a mais antiga organização internacional de preservação do meio ambiente. Segundo a IUCN, as espécies podem ser classificadas em 8 categorias: extinta, extinta na natureza, criticamente em perigo, vulnerável, quase ameaçada, pouco preocupante e deficiente em dados. Se a espécie for classificada em uma das 2 primeiras categorias, é considerada extinta. Se está entre vulnerável e criticamente em perigo, corre risco de extinção. No zoológico de Bauru, existem 16 espécies brasileiras em extinção. Luiz fala um pouco qual o trabalho do zoológico para tirar o animal do risco de extinção. Adequando recintos para que esses animais tenham o máximo possível de bem-estar, para que eles consigam ter a reprodução e, dessa maneira, a gente contribuir, junto com outras instituições que fazem o mesmo, na manutenção de uma população em cativeiro em número suficiente para que, se for necessário, a gente tenha esses animais para devolvê-los à natureza quando preciso. A reprodução em cativeiro nos zoológicos é bem comum. O animal tem que estar em um ambiente muito próximo do seu habitat natural, desde as plantas até as posições dos galhos. Além disso, os animais têm um período correto de ciclo reprodutivo. Alguns primatas, por exemplo, entram no período fértil somente uma vez ao ano, o que, além de dificultar o trabalho dos profissionais da área, torna o processo de adaptação desses animais fundamental para chegar à data correta do ciclo e conseguir com êxito a reprodução. Outro exemplo disso é o pinguim de Magalhães, o primeiro nascido em zoológico no Brasil. Foi no Zoológico Municipal de Bauru, no dia 16 de dezembro de 2012. Durante o processo de adaptação dos pinguins, foram depositadas rochas por todo o recinto deles para que pudessem fazer suas tocas. Uma fenda lateral também foi aberta para que a temperatura média pudesse ser mantida nos 16 graus Celsius. Mas a principal alteração feita pelos técnicos do zoológico foi a introdução de mais animais da mesma espécie no recinto. Os pinguins costumam viver em grandes famílias, além de serem fiéis a seu parceiro durante toda a vida e só assim conseguirem se reproduzir. Samantha Pereira Lima Bittencourt, bióloga do Zoológico Municipal de Bauru, conta um pouco mais sobre a reprodução em cativeiro. No cativeiro a gente busca possibilitar que o animal tenha a vida dele o mais próximo do natural. Então os recintos são elaborados de uma maneira que o animal tenha um bom nível de bem-estar naquele ambiente. As plantas, o enriquecimento do ambiente interno do recinto é feito de forma natural. Então a gente tenta aproveitar as árvores que já existem naquele espaço, não arrancá-las, ou só podá-las, colocar cipó, tronco, depende muito do comportamento do animal. E esses fatores, então, de um bom nível de bem-estar proporcionado por um recinto adequado, uma boa alimentação que é feita com todo o cuidado nutricional para o animal ter um bom nível de energia e de carboidratos, tudo o requerimento dele ser o ideal. Então, esses fatores de bem-estar fazem com que a reprodução dele em cativeiro não seja tão complexa. Existe, sim, espécies que são um pouco mais complicadas de se reproduzir, que os cuidados têm que ser especiais. Mas, de um modo geral, se você oferecer para o animal um recinto adequado, com um ambiente natural e uma alimentação adequada e conseguir associar, formar o casal, ou existem animais que vivem em grupo, mas que têm os dominantes que se reproduzam, eles conseguem se reproduzir em cativeiro.
Por ser uma organização pública, administrada pela Prefeitura de Bauru, uma das dificuldades do zoológico é a burocracia enfrentada nas licitações públicas para a construção de novos recintos para os animais. Existe uma legislação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, a qual exige, inclusive, o tamanho correto de cada recinto para cada espécie. Porém, a responsável é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a SMA. É ela quem autoriza a liberação do recinto para o animal. Mas além das dificuldades, existem muitas conquistas. Atualmente, o Zoológico Municipal de Bauru tem 60 funcionários. Entre eles estão zootecnistas, veterinários, biólogos, tratadores, manutenção em geral, auxiliares de limpeza e auxiliares administrativos. Tudo no parque é pensado para aproximar ao máximo os ambientes criados a ambientes naturais, remetendo a sensação de liberdade, tanto para os animais quanto para os visitantes. Com tantos animais de espécies diferentes, há a necessidade de ter profissionais capacitados para fazer o parque funcionar harmoniosamente. A rotina é extensa e as funções são exatamente subdivididas. Divino Gonçalves, mais conhecido como Seu Divino, trabalha no Zoológico Municipal de Bauru há 24 anos e conta um pouco como é a rotina de trabalho dele. Chego de manhã, cada um já tem seu setor, trabalho em dupla nos setores, lá dos felinos, no caso, dos primatas. Então eles chegam aqui na nutrição, pega o carrinho com alimentação e desce, Aí solta os animais para o recinto, que posam fechado à noite, faz toda a limpeza e cambiamento. Alguns comem de manhã, os que comem já alimentam, E a rotina deles, do tratador principalmente, é fazer toda a limpeza, na área, E observar bastante os animais, que está comendo bem, que não está com nenhum problema, Para que se tenha uma cautela ao limpar as jaulas de certas espécies, é necessário conhecer as características de cada animal e do ambiente em que eles vivem. Todos os animais têm a sua nutrição exatamente balanceada, feita pelo zootecnista responsável e todos os outros 4 funcionários que trabalham na cozinha. O trabalho começa logo cedo. O primeiro funcionário chega às 6 horas da manhã, prepara as comidas que começam a sair depois das 7. O último funcionário sai às 5 horas da tarde, que é o horário da última refeição distribuída aos animais. A disposição dessa alimentação vai de acordo com o requerimento desse animal e o seu hábito na natureza. Por exemplo, os felinos, que se alimentam na natureza geralmente no final da tarde. Então, o zoológico alimenta ele nesse período. No caso de alguns animais, eles usam a alimentação para acordá-los, fazendo com que os animais tenham atividades para o público conseguir vê-los, que é o caso do tamanduá-bandeira e o tamanduá-mirim. Na natureza, os tamanduás se alimentam no finalzinho da tarde. Portanto, a primeira entrega de refeição é no período da manhã e a segunda no final do dia. A zootecnista Cláudia Ladeira trabalha no zoológico há 5 anos e comenta um pouco sobre o seu dia a dia. Conhecer os diferentes requerimentos, as diferentes espécies e categorias que nós temos dentro do zoológico. Porque dentro de uma mesma espécie, eu posso ter dentro do recinto animais em reprodução, animais em crescimento ou animais prenhes ou em amamentação. Então isso tem requerimentos diferentes. Dentro dessas espécies, eu conhecendo o requerimento nutricional e conhecendo a biologia, do que esse animal se alimenta na natureza, qual o procedimento, o que ele come, eu vou preparar com as frutas que eu tenho disponíveis, frutas, rações, legumes e verduras, um cardápio que atenda à necessidade dessas diferentes espécies. Então, para cada recinto, a gente tem uma tabela que consta do que eles vão comer de todos os dias da semana. Podemos dizer que a alimentação é uma ferramenta de manejo. Possibilita que o animal acorde e passe do cambiamento para o recinto. O cambiamento é a parte que fica atrás do recinto. É o local que coloca os felinos e os primatas africanos para dormir, pois são os mais perigosos. Por exemplo, os primatas africanos comem 3 vezes ao dia. Na última alimentação, eles colocam a comida no cambiamento para que possam chegar até lá. Tudo que sai da cozinha sai pesado e medido, de acordo com a necessidade do animal. E é calculado corretamente. Tudo que volta também é pesado e medido, pois com esse processo, os tratadores conseguem verificar se o animal comeu ou não. Essa é uma maneira de perceber se ele está doente, e se for observado que tem algo de errado, entram em contato com o setor veterinário para deixar o animal em observação. Porém, essa não é uma regra.
As cobras, por exemplo, diminuem o seu metabolismo no frio, então elas comem menos ou chegam até a não comer. Nesse período, muda totalmente a alimentação, mudando, consequentemente, a tabela nutricional do animal. Um dos papéis mais importantes no zoológico é o dos veterinários. Eles são fundamentais na vida de todos os animais presentes naquela imensidão verde. Os veterinários trabalham com a medicina preventiva dos animais. Toda segunda-feira é feito o tratamento odontológico. É um método de prevenção muito válido. E é através dele que os veterinários conseguem avaliar a ocorrência de doenças cardíacas, renais, visando sempre um consumo alimentar melhor para evitar as doenças. E durante o dia a dia do zoológico, podem ocorrer alguns problemas internos e externos. Chegam animais capturados pela Polícia Ambiental, pelo IBAMA, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, alguns com problemas clínicos. A maioria deles são animais resgatados em queimadas e nas rodovias. Nesses casos, os veterinários fazem tratamento clínico de curativo, e se esse animal já estiver em condições de soltura, o zoológico entra em contato com a Secretaria do Meio Ambiente para ver qual será a destinação do animal, se ele vai para um zoológico ou para um criadouro. A Secretaria do Meio Ambiente analisa o animal para ver se ele tem algum tipo de identificação ou se ele não é de cativeiro. Eles veem também qual é a sua procedência para garantir que o animal seja legalizado. Maria Emília Bodini Santiago, mais conhecida como Mila, é veterinária e trabalha há 27 anos no Zoológico de Bauru e explica sua rotina de trabalho. Normalmente eu chego às 6h30 da manhã e vou embora às 4. O outro veterinário entra às 8 e vai às 5. A rotina principal daqui é evitar que entre algum problema para nós. Então, a gente faz a medicina preventiva. Então, basicamente, o nosso dia a dia é prevenir. Então, a gente entra, anda em todos os recintos, vê quem comeu durante a noite, se houve algum problema durante a noite, como vômito, diarreia. Então, a gente vê características de fezes, pelagem, se o animal está ativo ou não ativo, se ele apresenta alguma coisa antes de ir para a exposição. Aí, durante o dia, sempre tem alguém que fica olhando, vem dar algum recado. Aí a gente monitora consumo alimentar e faz as partes preventivas, como exame de sangue, exame de urina, fezes, administração de vermífugos ou alguma droga analgésica, se fizer necessário, ou parecer com quadro clínico, a gente vai tratar. Samanta Pereira Lima Bittencourt é a responsável pela educação ambiental do zoológico. Coordena um projeto de educação chamado Clube de Agentes Multiplicadores, o CAM, que começou no zoológico de Sorocaba e que ela trouxe para Bauru, além de outros cursos que o zoológico oferece. Samanta nos conta como o CAM funciona e como surgiu a ideia de trazê-lo para Bauru. O clube é um projeto que teve início há 3 anos e meio e a ideia foi pelo seguinte: eu sou sozinha na educação ambiental enquanto técnica. Eu tenho auxílio de estagiários que me ajudam demais, mas infelizmente a cada 2 anos eles nos deixam, porque eles têm que seguir a fase deles. E aí a gente participa de feiras, de exposições, e quem vai montar a feira é a Samanta. E aí a feira é das 7 da manhã às 10 da noite, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu pensei, eu preciso de agentes multiplicadores, eu preciso de pessoas que me ajudem nesse papel de multiplicação do conhecimento. Então, esse projeto do clube é um projeto que teve início no Zoológico de Sorocaba. Eu mudei o método, eu adaptei, a partir dessa necessidade de ter pessoas que têm uma visão um pouco mais aberta e uma vontade de auxílio, de trabalhar em prol do meio ambiente. Eu propus ao Luiz, ao diretor de zoológico, a criação do clube aqui no Zoológico de Bauru. E desde então vem dando muito certo, porque é um projeto contínuo. As crianças que entraram há 3 anos e meio, que se identificaram com a proposta, estão até hoje. E hoje não fica só a Samanta sozinha na feira. Eles ficam junto comigo e me ajudam a montar e desmontar. E principalmente a multiplicar as informações. Como os animais chegam no zoológico? Essa é uma pergunta recorrente e que poucos sabem a resposta. Os animais chegam através de trocas feitas entre zoológicos. Para ver essa troca não é tão simples. Os zoológicos se contatam e veem quais são os animais que estão precisando para a troca. Após isso, eles precisam de uma autorização pelo órgão do Estado.
No caso do Estado de São Paulo, é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a SMA. Em todo esse processo, o pessoal da secretaria vai até os zoológicos, veem se os recintos estão de acordo com as leis ambientais, ou seja, se estão prontos para receber o animal de permuta e qual é a origem do animal. Tudo isso é documentado e registrado. As secretarias conversam entre si para ver se está tudo correto, tanto em um zoológico quanto no outro. São elas que autorizam ou não a entrada dos animais nos zoológicos. Outro fato comum, que também é feito da mesma burocracia, é a translocação de animais somente para acasalamentos. Para esse transporte de animais entre zoológicos, é necessária a autorização da Secretaria do Meio Ambiente, chamada licença de transporte. Ela é solicitada por um biólogo e um veterinário responsáveis. Eles também vão indicar qual é a melhor condição para que o transporte ocorra da maneira mais segura possível para os animais e os tratadores que estão envolvidos. O que eles chamam de permuta é a troca de animais com outros zoológicos. Às vezes, ela é feita por necessidade, pois chega um momento em que é preciso renovar o sangue dos bichos, para que se evitem a endogamia, que é quando ocorre acasalamentos entre parentes, ou seja, mãe e filhote ou irmãos entre si. Essa endogamia é de um sério risco, pois faz com que os animais percam a sua variabilidade genética, ou seja, nasçam com problemas genéticos. Esse é um acordo legal entre as instituições. Tudo é feito no papel e cada entrada e saída de animal é registrada. Outro meio de entrada de animais em zoológicos é pelos agentes de fiscalização, sendo eles a Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente. Esses animais, geralmente apreendidos, precisam de cuidado e acabam sendo depositados em zoológicos. Tem também os animais encontrados com alguns tipos de problema. Por exemplo, os animais que invadem casas e vindos de queimada. O zoológico atua junto com os agentes de fiscalização, vendo sempre qual é a origem do animal, se ele tem alguma identificação e se ele tem condições depois de voltar à vida livre. Porém, existem animais que não têm condições de voltar, ficando assim no acervo do zoológico. Às vezes, quando o animal é muito filhote e a mãe morreu, precisa muito de cuidado. Esse animal fica no zoológico para ter uma alimentação correta e conseguir sobreviver. Outro meio também são os animais que nascem no próprio zoológico. Essas são as origens dos animais. A Sociedade dos Zoológicos e Aquários do Brasil, a SZB, fundada em setembro de 1977, é um órgão que não tem nenhuma influência direta nos zoológicos. Ela é uma formadora. A atuação que ela tem é de brigar pela causa junto com os órgãos judiciais pela legislação, para a capacitação dos funcionários, com workshops, congressos, sendo uma forma de aprendizado a todos os funcionários. É sócio dela quem quer, não é uma instituição que os zoológicos têm obrigação de prestar. É um canal de ajuda para os zoológicos. O Zoológico Municipal de Bauru recebe mais de 180 mil visitantes por ano. E acreditem, os animais mais visitados são os grandes felinos e os primatas africanos. Os menos visitados são os cervídeos e a querida anta. A SZB tem um projeto desde 2013 de uma bióloga chamada Patrícia Médici. O projeto chama Minha Amiga é uma Anta e existe para desmistificar um animal que é tão taxado de burro. A anta é importantíssima no ecossistema e o seu apelido é Jardineira da Floresta. A bióloga Samantha, do Zoológico de Bauru, explica sobre a importância da anta na natureza e o porquê desse apelido carinhoso para ela. A anta, ela é um animal conhecido como um animal burro, como um animal atrapalhado, né? E, na verdade, a anta é um animal inteligente que ajuda no processo de reflorestamento das florestas, porque ela se alimenta de frutos, e esses frutos, quando passam pelo processo de digestão, sai a semente nas fezes, né? E essa semente já sai com uma dormência quebrada, então o processo de nascer a árvore daquela semente, de brotar a muda, é mais acelerado do que se ela não tivesse comido, que se a fruta estivesse na natureza. Para o grupo que fez o radiodocumentário, foi um aprendizado imenso de ver qual é a real função dos zoológicos do Brasil e do mundo e no que eles trabalham. E que eles não são feitos somente para passear, fazer piquenique com a família. Muito pelo contrário, é para a reprodução e uma possível inserção desses animais na vida livre um dia. É o fato de não depositarem somente nos zoológicos a responsabilidade por salvar
todas as espécies, né? A gente tem uma capacidade limitada para isso, tá? A gente não é uma arca de Noé para chamar todos esses animais, colocar dentro do zoológico e falar, bom, agora que se destrua tudo, que os zoológicos eles vão manter essas espécies para o futuro. Então a gente faz esse trabalho extremamente limitado, né? Mas o que é muito importante é que as pessoas que visitem os zoológicos tenham consciência que se esses animais que eles estão vendo aqui, eles têm uma garantia de sobrevivência, tem 1 milhão de vezes mais animais soltos na natureza que não vão ter ajuda nenhuma, a não ser que as pessoas se conscientizem, né, e comecem já, desde já, a cessar os danos que são provocados e começar imediatamente a reparar tudo aquilo que foi estragado. Tá? Então, às vezes a gente fala muito bem de zoológico achando que zoológico é a solução. Não. Zoológico vai conseguir pegar uma pequena fração do que existe da biodiversidade faunística e tentar salvar esses animais. Agora o resto é só com mudança realmente de comportamento da população. Este radiodocumentário foi produzido para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Radiofônico 2, pelas alunas Amanda Domiciano, Ana Beatriz Dainese, Gabriela Martinez e Ivana Santos, do curso de jornalismo da Universidade Sagrado Coração, sob a orientação da professora Daniela Boquembuso e trabalhos técnicos de Alex Costa e Leandro Zacarim. Bauru, junho de 2014.